A denúncia da ministra Aniele Franco chega a mais um capítulo, complicando ainda mais a situação do PT. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A denúncia da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, gerou muito barulho. Desde então, o número de mulheres que acusam Almeida de assédio vem crescendo. Mas tudo indica que não se trata de um caso isolado. Ontem, a senadora Damares Alves afirmou que há mais revelações graves sobre assédio dentro do governo Lula. E ao todo, são mais de 1.500 denúncias de assédio sexual. Esse número alarmante sugere duas possibilidades. O governo Lula está cheio de tarados, ou o próprio PT criou um problema ao ampliar excessivamente a definição do que é assédio. Nos últimos anos, o ativismo em prol dos direitos das mulheres trouxe à tona questões importantes sobre assédio e violência contra mulheres. No entanto, essa luta gerou um efeito colateral: a denúncia de assédio sem critérios claros. Possivelmente, o PT está provando do seu próprio veneno, ou seja, ele está sendo alvo de seu próprio ativismo. Mas é claro que cada caso deve ser analisado. Por isso, a senadora quer ouvir o ministro da CGU, para que ele esclareça o crescente aumento nos casos de assédio sexual no governo Lula. Damares Alves protocolou um requerimento convidando o ministro Vinícius Carvalho. Ele deverá prestar esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos no Senado. Alves afirmou: é importante destacar que as vítimas de assédio sexual já enfrentam grandes dificuldades para denunciar os casos aos órgãos competentes. Por isso, a apuração rápida das denúncias é essencial para combater essa violência, uma vez que desencoraja o agressor de continuar com o crime. No texto, podemos ler: o principal objetivo da convocação é entender os procedimentos adotados pela CGU em relação às denúncias de assédio sexual no serviço público, além de avaliar as medidas efetivamente tomadas para investigar e punir os responsáveis. Os dados do painel da CGU indicam que apenas em 2024 foram registradas 454 denúncias, e ainda estamos no mês de setembro. Em 2023, esse número quase que dobrou em relação a outros anos. Foram 920 casos, enquanto 513 casos foram relatados em 2022 e 178 em 2021. No ano passado, a CGU publicou uma política de enfrentamento ao assédio moral. Entretanto, ela parece não estar funcionando. Mas no caso da ministra Aniele Franco, há mais um capítulo dessa história de muitas perguntas. A Folha de São Paulo publicou: ministra Aniele Franco relatou o assédio de Silvio Almeida a integrantes do governo Lula. Ela optou pelo silêncio público para não prejudicar o governo. O ministro nega com absoluta veemência as acusações. Quando os rumores chegaram à imprensa, Aniele Franco foi contatada pela coluna da Folha, e ela optou por não confirmar nem desmentir o episódio, para não comprometer a imagem do governo. Na matéria é afirmado: de acordo com seus interlocutores, a ministra não queria transformar o caso em um escândalo público, para não prejudicar o governo Lula. Ela foi procurada por mais de uma jornalista no período, mas preferiu guardar silêncio e não formalizou a denúncia. Franco buscou resolver aquele problema internamente. Entretanto, não teve respostas efetivas e, por isso, partiu para a denúncia internacional. Bom, até o momento, não vejo a possibilidade de uma autopromoção, uma vez que Franco demonstrou resistência em se comunicar com a mídia. Entretanto, esse episódio mostrou que o PT tem um núcleo coeso que busca abafar a qualquer custo as denúncias.
O caso é um tanto emblemático. A ministra da Igualdade Racial, que se declara lésbica, denuncia o ministro dos Direitos Humanos por assédio. E em contrapartida, o ministro dos Direitos Humanos, que é negro, afirma que está sofrendo perseguição racial por parte da ministra da Igualdade Racial. Bom, é um governo de muitos coitados bem confusos. Na tribuna, o deputado Marcel Van Hatten pincelou sobre esse tema. Por isso, senhor presidente, fico contente em viver nesse país num dia de glória para os brasileiros que foram às ruas no último dia 7 e num dia de absoluta vergonha para esse governo petista, atrasado ao ver o ministro dos Direitos Humanos demitido por suposto assédio sexual, denunciado, aliás, por uma ministra do próprio governo Lula. Ministra, outra ironia, da Igualdade Racial. Um ministro que se jactava de ser negro e ter chegado ao Ministério dos Direitos Humanos, na verdade acaba desonrando todos aqueles que acreditaram um dia na sua índole, no seu caráter, a se comprovarem as denúncias de ser ele um taradão. Aliás, senhor presidente, é importante lembrar também, nesse momento em especial, que muitos daqueles que dizem ser a favor de direitos humanos desapareceram. Onde estão as deputadas que costumam dizer que todo assédio precisa ser combatido? E eu concordo, precisa ser combatido. Mas quando acontece por parte de militantes da esquerda, silenciam. Deputada Maria do Rosário, por exemplo, e tantas outras que dizem ser sempre contra todo tipo de assédio, desapareceram. Pouco falaram, algumas nada disseram sobre Silvia Almeida e essas denúncias escabrosas de assédio sexual a outra ministra do governo, desgoverno Lula, que tem um número recorde de denúncias de assédio dentro dos próprios ministérios. A imagem do PT nunca foi boa, mas boa mesmo é a sua vontade de piorá-la. Lula já escolheu a sua nova ministra dos Direitos Humanos, que foi investigada por esquema que custou 17 milhões a Minas Gerais. Macaé Evaristo foi alvo de 15 ações do Ministério Público, enquanto esteve à frente da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O PT, como sempre, não se mantém no poder por mérito, mas sim por meio de constantes tentativas de sabotagem à imagem de seus adversários. Inclusive, a Justiça condenou o governo Lula a indenizar Bolsonaro e Michele por mentirem sobre os móveis no Alvorada. Todos os móveis estavam sob a tutela da própria União, mas Lula e Janja construíram a tese de que eles tinham sido furtados. Diante de tantas mentiras, como confiar nesse governo que parece ter nascido morto? Bom, diante a tudo isso, termino esse vídeo com uma frase de Edmund Burke. A confiança é o alicerce da sociedade. Sem ela, o governo se torna tirânico e a liberdade do cidadão se desvanece. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.